Nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa.
Muito boa noite a todos e todas. Sejamos muito bem-vindos e bem-vindas. Temos a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez aqui. E que carinho, que oportunidade que temos de estar novamente juntos. Que coisa boa. Agradeço a Anne pela oportunidade, ao seu que me convidou. E estaremos mais uma vez juntos hoje para falarmos sobre cultivando a gratidão e a alegria de viver. Mas antes da gente iniciar nossas explanações, nós faremos a leitura de uma página inicial do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, lição 93, intitulada Alegria Cristã. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Isso quem disse foi Jesus, está no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 20. Comentários de Emmanuel. Nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes, como pessoas humanas. Não entendiam outras vitórias, que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os. Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Através de séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro, conduzido ao madeiro destinado aos infames, discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam o auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Os inquietos salvadores da política e da ciência, na crosta planetária, receitam repouso e prazer, a fim de que o espírito chore depois, por tempo indeterminado. Atirada aos desvãos sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos, sem advertência e medida, às criaturas do mundo, no presente estado evolutivo, é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Por esse motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados, para que se não perdessem na ilusão e chegassem à vida real com valioso patrimônio de estáveis edificações. Eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Espero que todos estejam conseguindo me ouvir bem, me ver bem, mas me ouvir que é importante, né? E após essa página belíssima, após essa lição importantíssima de Emmanuel sobre a alegria cristã, e de certa forma vai coroar, vai introduzir para nós o nosso tema de hoje, vou pedir licença a vocês para que possam me acompanhar no íntimo de cada um, a que façamos uma prece inicial. Que dentro de nós possamos sentir, essencialmente, a presença dos mentores espirituais, que possamos sentir o divino que há dentro de nós. Pai, Paizinho, agradecemos por mais essa oportunidade. Agradecemos por estarmos vivos. Agradecemos pelas provações, pelas privações, pelas expiações, pelas dificuldades, mas também pelas facilidades. Acima de tudo, Paizinho, nós agradecemos pelas pessoas que nos cercam, pelos amores, pela família, pelos amigos, pelas pessoas que fazem sorrir o coração. Ensina-nos, Paizinho, a valorizar essa vida que é incendiada por esses archotes de amor que temos pelo nosso caminho. Agradecemos a oportunidade e pedimos a inspiração, a bênção dos mentores que se façam presentes, que possam estar conosco
em mais uma reflexão importantíssima para o dia, para o mês. Assim, pedimos a permissão para iniciarmos os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Bom, então, muito boa noite a todos e todas. Novamente, boa noite, Lília, que está aqui nos acompanhando. Nosso tema de hoje, como eu havia exposto, é para falarmos sobre cultivando a gratidão e a alegria de viver. Mas antes da gente abordar um tema, eu gostaria de relembrar que nós estamos no Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização sobre o suicídio, né? Que lembra a gente sobre a valorização da vida. A gente gostaria de relembrar a todos aqueles, né, que estão nos ouvindo, que se você está passando por alguma dor, que se você está precisando de ajuda, que você possa comunicar isso aos seus familiares, às pessoas que te amam, às pessoas que te cercam, que você possa buscar ajuda, seja uma ajuda psicológica, que você possa conversar, por exemplo, com o CVV. O CVV é um órgão que vai te atender, tem pessoas disponíveis a isso, que passam por treinamento, faz todo um apoio emocional nos momentos de crise. Então a gente quer relembrar isso, dessa importância, o como você que está nos ouvindo hoje é uma pessoa importante para aqueles que nos cercam, para aqueles que te cercam, para aqueles que você cerca com o teu amor e com a sua experiência. Que você aprenda a descansar, que você não desista. Eu sei que as coisas às vezes são muito difíceis e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. E a gente espera que todos nós saiamos após esse bate-papo com reflexões sobre como a vida ela é bonita, sobre como a vida, apesar de apresentar dificuldades, apresentar situações, a vida é sim bonita. A vida presta e vale a pena viver. Então, queria começar através dessa introdução. E para isso, espero que vocês possam me acompanhar, a nossa ideia é falarmos sobre cultivando a gratidão e a alegria de viver. Quero lembrar a vocês que a minha ideia aqui não é apresentar um norte no sentido de, olha, faça isso e você vai ter uma alegria de viver, vai ser sempre gratidão, até mesmo porque uma ideia de positividade tóxica, ela é perigosa, né? A positividade pode ser tóxica de certa forma, né? Você querer ver tudo positivo, quando existem coisas negativas que a gente tem que ver até para que a gente possa melhorar. Então, eu quero muito expressar o quanto é importante o que a gente vai falar aqui e que eu não tenho a intenção e nem a pretensão nenhuma de esboçar para vocês um manual para a vida. Não, 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 não. A nossa ideia não é essa. A nossa ideia é nós podermos nos completarmos, é nós avaliarmos as nossas faltas, analisarmos aquilo que nós somos, abraçarmos as nossas imperfeições, lidarmos com as nossas sombras, rirmos de nós mesmos. A nossa percepção é um pouco essa. E para isso, eu gostaria de lembrar a gente a importância de sermos cada vez mais voltados para nós mesmos, né? Dentro das nossas percepções, dentro das nossas conversas, dentro daquilo que a gente essencialmente consegue ser, né? Então, vamos abrir os nossos olhos, vamos nos atentar a isso. Esse é o pedido dessa palestra, esse é o pedido desse bate-papo de hoje, tá bom? E aí, para a gente iniciar, eu trouxe uma figura, né, uma tirinha, né, feita, não é na verdade uma tirinha, é uma estilogravura, né, basicamente, feito por um artista excelente que vai falar para a gente, né, ele trabalha com temas, de certa forma, psicanalíticos, e ele fala sobre o quanto situações comuns, né, nossas, ele consegue pintar, ele consegue esboçar essas situações de uma maneira artística, né? O quanto ele vai trabalhar com temas que são tão profundos, né? Por exemplo, para psicanálise, para psicologia, né? E essa estilogravura dele, chamada O Homem Feito Represa, no limite da capacidade, né? Eu queria começar com essa gravura, que realmente lembra a gente o quanto parece que a gente está ali represado, né? Quando a gente represa sentimentos,
quando parece que a gente não consegue fazer mais nada, né? E a gente está ali, no limite da gente estourar, no limite da gente transbordar, no limite da gente extravasar. E eu queria começar com essa reflexão. E a primeira pergunta, existe afinal uma fórmula para a felicidade? Existe afinal uma fórmula para a alegria? Existe isso? Existe uma maneira que, se eu falar para você fazer isso ou fazer aquilo, você vai ser feliz, você vai se contemplar, você vai entrar no estado de eudaimonia, como diriam os gregos? Existe isso? Será que existe? E para começar respondendo essa pergunta, o que a gente talvez tenha seja um vislumbre da vida e como talvez ela pode ser direcionada, essencialmente. E eu lembrei da Maya Angelou. Maya Angelou, uma excelente escritora, uma das maiores escritoras modernas, né, que ela vai dizer o seguinte: a gente só é livre quando vê que não pertence a lugar algum, mas sim a qualquer lugar. Lugar algum mesmo. O preço é alto, a recompensa é ótima. E a gente vai falar melhor dessa frase da Maya Angelou. Mas eu vou reler. A gente só é livre quando vê que não pertence a lugar algum, mas sim a qualquer lugar. Lugar algum mesmo. O preço é alto, a recompensa é ótima. E para a gente iniciar, um pouco de história. Não sei se vocês conhecem, mas é um livro bem conhecido, uma história bem conhecida, a Odisseia. A Odisseia conta a aventura de Ulisses, que era rei de Ítaca. Ulisses, ele foi convidado para participar da guerra dos gregos contra Troia, né? A famosa guerra de Troia. Ulisses era rei de Ítaca, era um bom rei, era apaixonado por sua esposa Penélope, né? Só que a Grécia, naquela época, feita, repleta de cidades-estados, que eram chamadas de polis, as polis, de certa forma, obedeciam umas às outras, mas que tinham maior poderio militar. E a que tinha maior poderio militar era Esparta. O que acontece? O príncipe de Troia pegou, né, beijou a mulher Helena, a rainha do rei de Esparta, que era Menelau. Menelau, então, constrange todos os reis da Grécia a participarem dessa guerra contra Troia. Nos conta o livro que a permanência de Ulisses na guerra é em torno de 10 anos. E olha só, os gregos estavam perdendo essa guerra. Perdiam essa guerra até que Ulisses teve uma ideia. Por que a gente não abraça, então, a nossa percepção de perda e a gente faz o seguinte, porque a dificuldade era conseguir adentrar em Troia. E aí Ulisses tem a grande ideia, por que a gente não presenteia, então, os troianos com um presente, né, com um cavalo feito de madeira, um cavalo enorme. A gente entra dentro do cavalo. A gente entrega esse cavalo para os troianos. Quando eles estiverem festejando, nós conseguiremos descer do cavalo e tomar a Troia. Assim foi feito, e assim a história nos conta, né? A Odisseia nos conta que aconteceu, né? E isso é fantástico. É assim que nos é dito que quando Ulisses essencialmente vence, né, ali os troianos, ele é condecorado um herói, né? Ele é o grande herói da nossa história. E por ser um grande herói da nossa história, ele é condecorado pelos gregos. Mas diante disso tudo, Ulisses faz uma besteira no meio da guerra. Qual besteira? Ulisses acaba furando o olho de um cíclope Polifemo, que era uma criatura filha de Poseidon, que tinha um olho só. Então, se você fura um olho do cíclope, né, ou do ciclope, você já acabou com a visão dele, né? Acabou, não é possível, né? Não tem mais como você entrar, né? Não tem mais como você ficar bem com Poseidon. Poseidon, então, ficou extremamente bravo. E para isso, o que ele fez? Ele quer aborrecer Ulisses, né? Já que Ulisses o aborreceu, furando o olho de um filho dele, ele quer aborrecer Ulisses. E para isso não era difícil. Poseidon era o deus dos mares e Ulisses tinha que voltar para Ítaca através do mar. Então, Poseidon faz Ulisses levar 10 anos para voltar para casa. Desses 10 anos, Ulisses passa 7 anos na ilha de Calipso. Calipso, uma deusa belíssima, uma deusa maravilhosa, uma deusa que
atraía a atenção dos homens, uma deusa que fazia as pessoas ficarem extremamente apaixonadas por ela. E nesse contexto, acaba que Calipso se apaixona por Ulisses. Só que tem um grande problema. Ulisses não se apaixona por Calipso. Ulisses é apaixonado por sua esposa, Penélope. E toda noite Ulisses chorava querendo voltar para Penélope. Zeus, que era o deus dos deuses, fica extremamente chateado com Ulisses lamentando dia após dia. E aí Zeus manda Calipso soltar Ulisses. Zeus era o deus dos deuses, Calipso não era uma deusa tão poderosa assim. E Calipso, então, tenta dar uma cartada final, porque uma das grandes coisas que os deuses respeitavam era o livre-arbítrio dos heróis, das pessoas, dos humanos. Então, Calipso pensou, se for da vontade de Ulisses ficar, eu não preciso encarar Zeus. Não preciso acatar a decisão de Zeus. Então, ela dá uma cartada. Olha, Ulisses, fica comigo e eu vou lhe dar eternamente a juventude. Eternamente a juventude. Porque não é só o viver pela eternidade, né? Viver pela eternidade você também vai envelhecer e uma hora você não vai ter mais a disposição que você tinha quando você era jovem. Mas eu vou te dar a eternidade e a juventude. E Ulisses vai responder a ela, vai dar uma resposta a ela, que é uma resposta que vai iniciar o nosso debate de hoje. Ele diz, é preferível uma vida de mortal, uma vida de humano, vivida no seu lugar, no lugar certo, do que uma vida de Deus no lugar errado. Ulisses sabia o seu lugar. Sabia que ele podia ser um deus naquela ilha, mas ele não estaria no lugar dele. E aí lembra da frase Maya Angelou, que iniciou. A gente percebe que a gente não pertence a lugar nenhum, mas a todo lugar. Isso é muito bonito, porque fala que o pertencimento é um dos fatores que pode nos ajudar a sermos alegres, essencialmente. Estar num lugar que você percebe que você não pertence, em que você não é potencializado, em que você está em um círculo de amigos, de amigas, em um trabalho, um círculo social, que você não é valorizado, em que você não é potencializado como pessoa, como espírito que é, isso é uma das implicações de uma vida infeliz, estar num lugar que não te pertence. Ainda que você seja um Deus, ainda que você tenha a imortalidade, isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Os gregos chamavam a felicidade de uma ideia de eudaimonia, né? Um estado de espírito. Espírito em grego é daimon, inclusive da onde vêm as traduções, né, do evangelho, e acabaram levando demônio como daimon, né? Daimon como demônio, quando daimon é apenas espírito. Espírito. Então, eudaimonia é um estado de espírito, um estado de felicidade, de alegria. Olha que coisa interessante. Pertencimento verdadeiro não fala sobre a gente se encaixar. Não fala sobre a nossa tentativa de nos moldar para estar naquele lugar. Não quer dizer que a gente não tenha de aparar arestas. Não significa que a gente não tenha que ter cuidado com as condutas, ter bom senso nas escolhas, nos costumes. Pertencimento fala sobre ser aceito por quem nós somos de fato. Fala sobre as pessoas que vão nos amar por nós sermos quem somos, independente da nossa cor da pele, independente da cor dos nossos olhos, independente da nossa escolha religiosa, independente da nossa sexualidade, independente do nosso sexo, independente de quem nós somos.
as pessoas que nos amam, o amor fala sobre integralidade. E só essa frase já nos confronta com uma verdade poderosa. A liberdade só chega quando a gente deixa de buscar aprovação em lugares que exigem que a gente se esconda. Vou ler de novo. A liberdade só chega quando deixamos de buscar aprovação em lugares que exigem que a gente se esconda. É claro. Que a gente se esconda. E aí eu lembro do Luiz Fernando Veríssimo, né, escritor que desencarnou recentemente, que ele diz que acredito que a única criatura verdadeiramente livre é que não tem medo do ridículo. Do ridículo no sentido social, né? O Gandhi tem uma frase interessante que ele diz: primeiro ignoram-te, depois riem de ti, e no final tu vences. E aí eu lembro do Paulo Leminski, né? No poeminha Incenso Fosse Música, ele diz: isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. Então, talvez um dos primeiros fundamentos, um dos primeiros recortes, um dos primeiros apontamentos de uma vida alegre, de cultivar uma alegria na existência, seja perceber aonde nós pertencemos, perceber qual é a nossa praia, pertencer o que é nosso de verdade. Porque essa percepção de quem a gente é que vai nos levar além. O Carl Rogers, que é um exímio psicólogo, ele fala uma coisa muito bacana, psicólogo que eu gosto bastante, da linha humanista. Ele vai dizer que é um paradoxo, né? Só quando eu me aceito é que eu consigo mudar. Que coisa bonita, né? Mas aí, o pertencimento é suficiente para uma vida alegre? Não necessariamente, porque só ele sozinho não fala só sobre uma vida alegre. O pertencimento pode ser um dos fatores, um dos indicativos, um dos apontamentos. Porém, o que fala mais? O que é para além? Fala sobre as nossas relações com os outros. Como a gente vai conseguir mediar a relação com os outros? E aí eu peguei desse livro De Pessoa para Pessoa, do Carl Rogers, e um dos primeiros aspectos positivos das relações interpessoais, né, de pessoa para pessoa, é justamente a congruência. Eu ser autêntico, sem máscaras, sem fachadas. Não quer dizer que você tem que sair se abrindo para todo mundo. Mas é você ser congruente com aquilo que você é, com aquilo que você pensa. Se apresentando abertamente, você comunicar às pessoas que você ama sobre você amá-las. Comunicar às pessoas que você não gostou daquilo dali, ou que você gostou. Você ser aberta a esses sentimentos e atitudes. Você abraçar aquilo dali. Como isso é importante. E aí eu trouxe uma tirinha do Theo Minimundo, em que é o Theo conversando com a Eulália a borboleta, em que ele comunica a ela, ó, eu não estou bem. Ela fica parada, ouvindo, e ele diz, me diz alguma coisa para me consolar? Aí ela tá parada e diz assim, olha, eu só quero te dizer que eu quero te ouvir. Olha que coisa bonita. Quando alguém chega até nós para querer conversar conosco, não significa que ela quer ouvir um sermão. Às vezes ela só quer que a gente ouça ela, quer um ouvido. O Rubem Alves fala muito sobre a importância, porque a gente tem muitos cursos, né, estudos de oratória. Mas o curso de escutatória não temos, né? A gente precisa aprender a escutar o outro, sem querer impor a nossa opinião. Escutar só. Muitas pessoas só querem ser ouvidas. Nos atendimentos fraternos que nós realizamos no centro, é mais ouvir do que falar. Próprios psicólogos, né, nas terapias, porque a gente verbalizar aquilo que a gente está sentindo nos ajuda a compreender o sentimento, nos ajuda a digeri-lo. Como isso é importante, como isso é essencial. Outro aspecto positivo que o Carl Rogers fala é sobre a ideia da empatia, né? Que fala sobre uma percepção, uma compreensão da condição íntima do outro. É claro que eu não vou sofrer o que o outro está sofrendo. A alegria que o outro está sentindo é só dele. A tristeza é só dele, mas eu posso ter empatia. Eu posso comunicar alguns dos fragmentos significativos dessa compreensão, né? Eu posso, de certa forma, tangenciar aquilo dali, para que as pessoas sintam empatia por mim e eu ter por elas. Isso é importante, né? E aí outra tirinha do Theo Minimundo, tirinha maravilhosa, em que ele pergunta para ela o seguinte, que lugar eu deveria conhecer? E a Eulália diz, o lugar do outro, talvez. Como é importante conhecermos o lugar do outro. Como é importante nós observarmos o que o outro está nos passando.
Porque a gente é muito pronto, muito rápido em querer falar, em querer julgar. Porém, o que o outro precisa não é do nosso julgamento. Quando a gente vai conhecer a história da outra pessoa, a gente percebe que a gente foi extremamente equivocado nas nossas ponderações, né? Não fomos nem um pouco ponderados. Outro aspecto que ele fala sobre a consideração positiva, que é uma atitude afetuosa, uma atitude positiva de aceitação do diante que está na pessoa, né? A gente às vezes quer muito mudar o outro e a gente não tem esse poder. Nós causamos influência, né? O meu exemplo é o maior motivador para os outros, né? A gente pode falar 1001 coisas, mas é o que eu faço que fala muito mais alto do que eu falo, né? Tem até um provérbio, né, um ditado que diz assim: não consigo escutar o que você diz porque o que você faz fala alto demais. Claro. Essa consideração positiva fala sobre a gente aceitar. Olha, eu entendo que você tem uma certa indisponibilidade, eu entendo que você tenha certas manias, eu entendo que existem determinadas situações, e dentro dessas relações interpessoais, como a gente pode ajustar isso? Né? Sem que eu mude a outra pessoa, sem que eu também sofra por isso, como eu acho o ponto de equilíbrio? Assim, através desses diálogos, a vida se resolve conversando. Não é se afastando, não é silenciando. Claro, conversar, construir, gente, dá trabalho. Destruir a gente faz assim. Destruir relações é muito fácil. Mas construir relações, construir humanidade é o nosso verdadeiro desafio. Eu acredito que a gente está aqui para aprender a se tornar pessoa, para aprender a se tornar humano. Acima de tudo, é por isso que a gente está aqui. Então é melhor a gente aceitar quem a gente é, sem querer parecer ser outra coisa. Porque o caminho da divindade está em ser humano. E aí eu lembrei de outra tirinha do Thelma Mundo, que ele diz assim, olha, não consigo voar e sofro por isso. Aí o Lara, que é uma borboleta, diz, voar não é da sua natureza. E ele diz, verdade, preciso aceitar quem eu sou. E ela responde, faz muito bem. E ele então diz, pronto, já me aceitei. E ela pergunta, como se sente? Aí ele responde, leve como uma borboleta. E ela brinca, como é bom ter os pés no chão. Aceitar quem a gente é o primeiro passo para a gente conseguir se enxergar. Porque às vezes a gente quer ser como a outra pessoa quer que a gente seja. A gente quer ser como a outra pessoa. Não, a outra pessoa tem as dores dela, tem as alegrias dela. Nós somos inéditos no universo. Olha que bonito, nós somos inéditos. Inéditos. Mas e sobre a alegria diante daqueles que nos atravancam o caminho? Bom, parte desse princípio que eu falei, sobre uma ideia de pertencimento, sobre uma ideia de empatia, sobre uma ideia de congruência, de autenticidade, sermos autênticos, ser autêntico, inclusive, não é você sair falando aquilo que vem na sua cabeça, né? Ser autêntico é ser você. É ser você. Tem gente que não consegue ser ela própria quando está sozinha. Parece que tem que fingir ser alguma coisa. Você é a única pessoa que vai passar com você todos os momentos da sua vida. Aproveite isso. E sobre aqueles que nos atravancam o caminho? Nós mesmos atravancamos os nossos caminhos. Nossos inimigos não são só externos. As outras pessoas, de certa forma, refletem aquilo ali que a gente é. Essas ponderações, esses espelhos, essas projeções. E eu lembrei do Mário Quintana. Todos que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Olha que bonito, ele brinca, né, com a literatura, com as palavras, né, do passarão, no sentido do verbo, de que vai passar, de que vai embora. Essas dores vão passar. Todos nós, se estamos aqui hoje, é porque sobrevivemos, né, os piores dias da nossa vida, aos nãos da nossa existência. Mas eu, passarinho, no intuito de que eu me dou a liberdade de voar para além dessa causa. De que eu busco novos ares, de que eu tento enxergar as coisas sobre novos prumos, sobre novos rumos. Que coisa bonita. E aí, claro, lembrei de Spinoza. Spinoza, que vem de uma ideia um pouco aristotélica, né? Spinoza é um dos filósofos que eu gosto bastante, que pena que aqui o texto deu uma quebradinha. Spinoza fala que a potência de existir, né, o vir a ser, o existir, está associado a ser afetado. Nós somos o somatório dos afetos que nos afetam.
Nós temos afetos ativos, né, daquilo que vai, do que nós escolhemos afetar, né? Afeto, inclusive, pode ser desafeto. E nós temos também os afetos passivos, que podem ser alegres ou tristes. Spinoza fala que o amor, fala que as relações proveitosas são aquelas que potencializam a nossa existência. São aquelas que vão nos afetar de maneira que vai valer a pena continuar vivo. Essas relações valem a pena serem mantidas. Mas todas as relações vão nos trazer alegria? Não. E tudo bem. Porque até mesmo nós, sendo nós mesmos, a gente vai produzir tristeza para outros. O importante é o diálogo e a gente saber como contrabalancear. O importante é quando alguém nos fere, a gente saber a que ponto, a que força eu dou para aquela lança que o outro me fere, para aquela lança que o outro me peispassa, para aquela ferida que o outro me faz. Sou eu que dou importância para aquilo dali. É difícil, é muito difícil. Já é difícil nós nos curarmos das coisas que nós nos provocamos. Imagina nos curarmos das coisas que os outros nos fizeram. Dói mais ainda. É mais difícil ainda. Mas é um processo curioso, sabia? Sabe por quê? A gente, de certa forma, olha com uma maneira equivocada. Porque a gente olha para essas situações e a gente perde muito tempo tentando entender por que o outro nos feriu, por que o outro nos machucou. Não vale a pena a gente perder tempo com isso. Não vale. Sabe por quê? Porque o outro vai ter os motivos dele. E às vezes ele só quis fazer isso. Vale mais a pena a gente gastar a nossa energia nos curando, nos convencendo de que nós não somos aquilo que a outra pessoa disse que nós somos. Ou talvez até sejamos, então que a gente busque melhorar. Busque refletir. Vencer esse ego, esse orgulho. Quando uma cobra te pica, você não sai correndo atrás da cobra e pergunta por que ela te picou. Quando o cachorro te morde, você não sai correndo atrás do cachorro e morde a canela do cachorro. Você não faz isso. Você busca um hospital, busca tomar uma vacina, soro, no caso da cobra. Quando alguém nos fere, a gente quer saber o porquê, quer enfrentar a pessoa. Não. Se convença de que é você com você sempre. Sempre foi. Outro aspecto interessante para a gente refletir sobre a alegria da vida é sobre as pausas. Sobre parar um pouco. A gente está sempre muito acelerado. A gente está sempre correndo para que as coisas aconteçam. Só que às vezes a gente se esquece do porquê está correndo. Essa tirinha do Ezequiel Moura é uma tirinha muito bacana, porque ele diz, né, olha, tudo tão corrido. E o rapaz lá fala, olha, eu só não esqueço pelo que você está correndo. Às vezes a gente se esquece até pelo quê. E se a gente não consegue lembrar nem pelo que está correndo, ou qual o sentido da nossa batalha, da nossa luta, a gente não consegue comemorar aquela vitória. E nem, inclusive, curtir a derrota. Sabe por quê? Porque a gente vai sentir uma sensação só de alívio. Ah, eu consegui entregar isso, eu consegui passar por isso. Mas você vai se sentir aliviado só. E não feliz, e não alegre. Cuidado, porque talvez a nossa alegria esteja sendo desperdiçada numa pressa que não precisa existir sempre. Concordo que existem momentos que a vida pede pressa, mas a vida sozinha, por si própria, não precisa de mais rapidez do que ela já tem. Você não vai conseguir acelerar a Terra. Você pode mudar os ponteiros do relógio, mas você não muda a hora. Porque, de verdade, a única coisa que a gente tem é o agora. Nem o passado, nem o futuro nos pertence. Mário Quintana fala sobre a gramática da felicidade, né? Quão felizes são os animais que só tem a gramática do presente, do agora, né? O Leandro Carnal teve uma coisa bacana, que ele foi frequentar, né, foi visitar uma aldeia indígena, e aí foi lá com eles, e aí quando ele foi se despedir, os indígenas estavam chorando, né? Tchau, tudo mais. E ele, mas por que vocês estão chorando? Eu vou voltar mês que vem. Porque para eles não entendiam um conceito de futuro. Para eles não existia essa ideia de futuro. Não existe no arquétipo daquela tribo
o conceito de futuro, do amanhã. E que pra gente é tão comum, né? Que amanhã... Não, amanhã a gente já planeja até pro ano que vem, né? A gente marca palestra, marca viagem. Mas para eles não. Tanto que toda despedida é tristeza. É um adeus que não se sabe. E de certa forma para nós também é. A gente não sabe o dia de amanhã. A única coisa que a gente tem é o presente. Talvez a alegria na vida, essa percepção de ser grato pela vida, esteja nos faltando porque a gente não está conseguindo estar aqui no presente. De parar, de sentar, de curtir o nosso sofá, de tomar um café com as pessoas com quem a gente ama. Porque a gente está correndo tanto para entregar trabalho, cumprir prazo, para isso, para aquilo, que vai tudo ficar. Mas o que a gente leva com a gente? Que fluir, aquilo que a gente leva, aquilo que flui, também fala sobre acolhimento. E se a gente corre tanto, a gente não consegue acolher ninguém, muito menos a nós mesmos. Quando a gente ouve alguém pedindo para deixar aquela pessoa em paz, é quase um pedido de socorro, né? Me deixa em paz, tá? Vou te deixar em paz. Deixa eu te dar um abraço. Deixa eu estar presente. De novo, uma tirinha do Theo Minimundo. Mas imagina se a gente não consegue parar para ouvir aquele amigo. Eu vou contar uma história rápida. Eu estava numa correria certo dia e o Emmanuel fala uma coisa muito bacana, que ele discute um assunto intitulado bagatelas. Esse é o nome. Bagatelas. E eu estive pensando o quanto a gente desperdiça um pouco essa ideia das bagatelas, né? Essas coisas que são comuns, como por exemplo, certo dia eu estava no laboratório trabalhando e aí eu estava tentando terminar um experimento, o experimento não estava dando certo, e aí eu fui tomar um ar, respirar um pouco, saí do laboratório, peguei minha garrafa d'água, enchi minha garrafa d'água, saí um pouco assim da UF para um espaço aberto, né, para poder respirar. E aí eu olhei meu celular e vi que minha tia-avó, na época ela tinha celular, ela teve um período, ela tinha me ligado 3 vezes. E claro, né, a primeira coisa que eu pensei foi, aconteceu alguma coisa. E aí eu liguei de volta, ela me atendeu. Oi, tia, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Tá tudo certo? Ela, não aconteceu nada, tô querendo te ligar. E eu quase fiz a besteira de falar assim, então tá bom, tia, então vou desligar. Mas eu não fiz isso. Que bom. Mas ao mesmo tempo eu tava pensando no meu experimento e a minha tia começou a puxar um assunto. E a gente começou a conversar. Mas na verdade um monólogo, né? Porque ela falava, eu tava ali imerso no meu experimento, nas minhas coisas, até que em determinado momento eu falei assim, não, peraí, a minha tia tá falando comigo, deixa eu prestar atenção no que ela tá falando. Parei, fiquei ouvindo ela, e ela, nas palavras dela, poxa, obrigado por você me atender, você tá sempre com a vida tão corrida e tudo mais, obrigado por você ter um tempo para mim. E eu depois parei, pensei, eu olhei um pouco pro céu, falei, cara, quanto tempo eu não olho pro céu, né? Eu acho isso um absurdo. Como é que a gente pode viver uma vida sem olhar para o céu? E quando eu terminei a ligação com ela, que né, do meio da ligação para o final eu consegui prestar atenção, de fato a gente conversou, e ela agradeceu pelo meu tempo de ter falado com ela, sendo que foi ela que me deu esse presente. Minha tia-avó ainda está aqui, ainda está encarnada, tem 80 e poucos anos. Eu não sei quando de novo eu vou conseguir ligar para ela. Eu não sei quando de novo eu vou conversar com ela. Claro que eu quero a presença dela. Mas aquele momento ali é um momento que eu não sei quando eu vou ter de novo. E por bobeira, às vezes a gente desperdiça isso. Desperdiça. Uma amiga nossa que estava com um esposo doente, quando ele estava assim, já próximo de desencarnar, né, ele no hospital durante muito tempo, virou para ela e falou assim, sabe o que eu tenho saudade? De sentar no sofá da minha casa. Minha amiga esperava que ele fosse falar viagem, qualquer outra coisa, e ele falou de sentar no sofá da casa. Coisa que a gente faz costumeiramente. Coisa que a gente espera, às vezes, no final de um dia cansativo, né? Chegar em casa, tomar um café, deitar no sofá, jogar no sofá, sentar, assistir uma televisão. E ele não tinha essa oportunidade depois de muito tempo. A alegria, gente, de viver, essa gratidão de viver, não está só em grandes coisas, não. A vida acontece no miudinho. A vida acontece no ordinário. Se eu não consigo encontrar isso no ordinário, eu não posso esperar encontrar um Deus que vai se manifestar para mim. Deus está tão pertinho, mas tão pertinho, que a gente parece que não quer ver.
que não consegue ver. Está, inclusive, nas situações quando a vida vira de cabeça para baixo, quando o ritmo muda. Outra tirinha do Theo Minimundo. Eita, minha cabeça tá de cabeça para baixo. Aí você vira também. Luiz Fernando Veríssimo, de novo, ele diz que, bom, quando a gente acha que tem todas as respostas, a vida vem e muda todas as perguntas. Mudança é sinal positivo, sim. Como é bom a gente mudar, como é bom as coisas, mas a gente só muda se a gente se aceita. Se a gente olha para aquilo que a gente tem se tornado, que a gente tem buscado. A alegria de viver também está em aceitar essas mudanças, aceitar essas variações de ritmo. Mas afinal, é possível ser feliz o tempo todo? Claro que não. Claro que não. Mas que a gente se permita estar feliz quando a gente tiver a oportunidade. Porque às vezes a gente, inclusive, essa é outra tirinha do Ezequiel Moura, às vezes a gente, inclusive, se sente pesado por estar feliz, se sente culpado por estar feliz. Não, você está feliz, você conseguiu. Conseguiu aquele sonho que você esperava, conseguiu aquela casa, aquele apartamento. Você conseguiu chegar em casa depois de um dia extremamente atribulado. Sua filha, seu filho foi bem na escola, chegou em casa. A alegria não está só nas conquistas, não. A alegria também está nessas coisas pequenas. A gente fica chateado, né? Pô, esse trabalho de casa não acaba, né? Você lava a louça, vem alguém, bum, bota um copo ali. Você tá no finalzinho, alguém vai e deixa um copo. Tá no finalzinho da louça, vem alguém e deixa um prato. E não é aquele prato limpinho, não. É aquele prato que ainda tá com restos de comida, que a pessoa podia, pelo menos, né? Tirar a comida do prato, jogar no lixinho orgânico, mas não. É chato? Todo mundo tem que colaborar no serviço da casa? Sim, temos. E temos que expressar isso, né? O quanto é importante que todo mundo colabore, todo mundo suja a casa, todo mundo tem que limpar. Todo mundo tá comendo a comida, todo mundo tem que lavar os seus pratos, seus copos, tem que revezar, enfim. Colaboração, né? Empatia. Mas que bom que a gente tem louça para lavar, né? Que bom que a gente tem roupa para lavar. Que bom que a gente tem casa para limpar. Tem muitas pessoas que não têm. Tem muitas pessoas que não têm, mas a gente tem. Não quer dizer que a gente não possa buscar coisas melhores. Não quer dizer que a gente não possa buscar para que a vida seja melhor para todos. Mas é possível já desejar aquilo que a gente tem. É possível estar feliz com aquilo que a gente tem, porque aquilo é nosso. Temporariamente, mas é. Está ocupando esse espaço. Que bom. Fluir é se renovar. E aí eu lembro do nosso querido Manuel de Barros. Olha como é que ele começa esse poema que se chama Biografia do Orvalho. Biografia é contar a história, né, do orvalho. Orvalho é aquela gotinha que fica em cima da flor, né, naquele dia sereno, né? A maior riqueza do homem é a sua incompletude. Olha que coisa bonita. Sabemos que somos incompletos, sabemos que faltam. Nesse ponto, sou abastado. Ou seja, sou repleto de faltas. Palavras que me aceitam como um sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas o sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Olha que coisa bonita de ver que são justamente as nossas faltas, aquilo que falta, a nossa incompletude, que também pode ser motivo de alegria. Os vazios que a gente sente, né? Os vazios de um domingo, os vazios de uma segunda-feira. Os vazios, as faltas também são importantes. Também são motivos de alegria. Nós temos várias faltas dentro de nós. Nós somos feitos repletos de faltas. Mas será que toda falta faz falta? Será que toda falta realmente importa? Quando eu era criança, eu era doido para ter a pista de Hot Wheels do Tubarão. Vários amigos meus tinham. Eles tinham condição financeira. Meus pais não tinham essa condição. Até hoje eu não tenho essa pista. Me falta essa pista. Mas será que isso importa? Isso realmente faz falta para mim? Claro que não. As faltas existem. Algumas cadeiras vão ficar vazias. A gente vai ter alguns buraquinhos dentro de nós. Nem todos os buraquinhos precisam ser tampados. Nem todos os buraquinhos precisam ser ocupados. Existem faltas que são importantes. A falta de emprego, a falta de dinheiro, a falta de amor. E aí não quer dizer de uma relação, de uma esposa, de um esposo, não. Eu digo de amor no social, né? De amigos. Porque, inclusive, algumas vezes nós encontramos o nosso amor através da amizade. A amizade, de fato, é a distância que corações percorrem
sem se cansar. O amor, ele não pode se cansar. O amor não cansa o coração. O amor de verdade não cansa o coração. O amor orienta, o amor conversa, o amor burila. O amor expõe. O amor aceita, mas também corrige. O amor também diz não. As faltas que nós temos são representações nossas. Também falam sobre nós. É preciso que aceitemos. É preciso que aceitemos que também somos feitos de espaços vazios. E são justamente, muitas das vezes, esses espaços vazios que nos movem. Outra tirinha do Ezequiel Moura, em que a menina conversando com a baleia intergaláctica, ela diz, nem sei por onde começar. E a baleia diz, começa por você. Você pode exatamente não saber o que você quer da sua vida. E tá tudo bem. Existem diversos caminhos. Inclusive, perder-se também é caminho. Nenhum caminho nos afasta de Deus. Esse é o ponto. Porque se Deus passa toda a criação, nada do que existe, nada, foge dele. Alguns caminhos são mais tortuosos, porque fogem de nós a percepção sobre ele. Nós é que nos afastamos. Não fisicamente, não localmente, mas psicologicamente, mentalmente. Então, todo começo é por nós. Porque o divino mais próximo é o que está dentro de nós. Nas faltas que a gente não reconhece, nas congruências, nas autenticidades que a gente rejeita, nas nossas pausas que não fazemos, nos pertencimentos, nas não empatias e nas aceitações dos fins dos ciclos. Tá, outra tirinha do Theo Minimundo, tá o Theo Eulálio observando o pôr do sol, e quando termina ele diz que pena que acabou. E ela rebate, que bom que aconteceu. Que bom que aconteceu. A gente tem medo que as coisas se findam. Mas é preciso dar por acabados para que novos ciclos comecem. E, de certa forma, as coisas nunca se findam de verdade. Elas continuam conosco através de outras maneiras. Porque o que nos falta é perceber isso. E aí Epicteto diz que as pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pelo modo que as veem, pelo modo que nós as vemos. Epicteto foi um dos filósofos estoicos da terceira linha, né? Da terceira grande escola estoica, e ele fala sobre isso. Epicteto foi escravizado. Epicteto sofreu muito na vida dele. Ele diz que não eram necessariamente as coisas que nos perturbam, mas a maneira como a gente vê. Eu quero comunicar algo a alguém e eu sofro mais imaginando como a pessoa pode reagir, né? Inventando o plano A, o B, o C, se ela retrucar D, eu venho com E. E aí, quando eu falo, a pessoa me desmonta, porque eu queria falar com a pessoa aceita bem e acabou. Então eu sofri na minha imaginação. E aí Sêneca diz isso, né? Que nós sofremos mais na imaginação do que na realidade, na expectativa de alguma coisa. Inclusive, a frustração fala sobre isso. Frustrar-se é colocar no outro uma expectativa que é sua, que não cabe ao outro. O outro foi ele. E se você não é autêntico consigo próprio, você não vai conseguir aceitar a autenticidade do outro. Vai sempre se frustrar. E aí eu lembrei, outra tirinha do Theo Minimundo, em que a senhora está lembrando ali, né, do esposo dela e digo, sinto tua falta, mas também sinto tua presença por toda parte. Na ideia de que as coisas se findam, é perceber que nós continuamos com as pessoas. Lembra lá de Spinoza sobre os afetos que nos afetam? Nós continuamos com aqueles afetos. E aí num dia a gente vai perceber, numa terça de tarde, num domingo à noite, a gente percebe que a gente está assobiando igual ao nosso pai, cozinhando igual a nossa avó, passando roupa igual a nossa tia, dançando igual a nossa mãe. A gente percebe que todas as pessoas as quais nós amamos, que nos amaram, continuam conosco de um jeito ou de outro. Se a gente olhar com bastante cuidado, com bastante carinho, a gente vai perceber que as pessoas que nós amamos estão sempre mais próximas do que nós imaginávamos. E que coisa boa perceber isso. E Luiz Fernando Veríssimo, né? O mundo é como um espelho, que devolve a cada pessoa o reflexo dos seus próprios pensamentos. Então a minha vida vai ser aquilo que eu fizer dela. Ah, existem situações externas? Claro, sempre vai existir. Mas como a gente pode fazer para tornar a nossa vida mais leve? O que a gente pode fazer para tornar a nossa vida mais tolerável para nós mesmos? Não é para fulano, para ciclano, é para nós mesmos. A gente fala muito, né? Eu morreria por fulano, eu morreria por ciclano. Mas e viver? E cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, a melhor coisa que a gente pode fazer para os outros é nos tornarmos uma pessoa melhor. Uma pessoa tolerável, uma pessoa suportável. Uma pessoa que vale a pena estar sempre por perto.
Porque a gente quer que uma vida que vale a pena. Não precisa ser uma vida que seja escrita nos murais, nos livros de história. Não precisa ser uma vida que vai ganhar ênfase ou destaque. Mas é só uma vida que enche de amor aqueles que estão ao nosso redor. E vem a grande pergunta, né? E se esse caminho não me levar para onde eu quero? Porque pode ser que a gente perceba, a gente vive, e a gente vai perceber que você vai alcançar aquilo que você às vezes não quer. Que bom! Isso é experiência. Que todos os nossos caminhos nos façam sempre chegar onde a gente precisa. Que esses mesmos caminhos nos relembrem que caminhar é mais importante do que o caminho. Que é preciso coragem, e coragem não é uma coisa que vem dos céus. Coragem é uma escolha. Inclusive, isso é bem curioso, né? Porque a gente quer coragem para fazer uma escolha, mas a coragem já é uma escolha. É dar passos firmes com pernas cambaleantes. É ir ainda que com medo. Viver vale a pena. Se a gente pensa sobre os aspectos todos, sempre vale a pena. Porque há sempre um sentido pelo qual levantar. E, durante a nossa vida, a gente encontrou vários sentidos durante momentos diferentes. Tal qual o adolescente apaixonado que vai para a escola, que vai encontrar a amada ou o amado. Tal qual a mãe que vai lá acordar cedo para amamentar o seu filho, a sua filha. Tal qual o professor que vai dormir tarde da noite, acordar cedinho, porque estava lá preparando as suas aulas. Não que a gente tenha que ver um romantismo na vida como um todo, mas existe uma poesia, que inclusive pode ser trágica, mas faz parte. Nem tudo será mar de rosas. Khalil Gibran fala no livro Profeta que a tristeza e a alegria estão sempre uma conversando com a outra. Enquanto a tristeza dorme na sua cama, a alegria está tomando café com você e depois troca. Viver é mudar o tempo todo. Viver é aceitar que existem essas transições. Viver é saber que você não é bonzinho. Viver é saber que você tem sim atitudes grosseiras, egoístas, orgulhosas, soberbas, rudes. Mas não significa que você seja a pessoa grosseira, que você seja temível. Nós somos seres complexos. E por isso mesmo a gente pode tornar a vida mais simples. E aí eu lembro de Marco Aurélio, que foi discípulo de Epicteto, um imperador romano, em que ele diz o seguinte: nada mais infeliz que o homem que percorre em círculo todas as coisas e que pergunta sobre as profundidades da terra e que busca, mediante conjecturas, o que ocorre na alma do vizinho, mas sem perceber que é necessário apenas estar junto à única divindade que habita seu interior e ser seu servo sincero. Que bonito, né? Perceber que o divino há aqui. Quando a gente começou a prece, né, essa alegria cristã que Jesus falou, mas vossa tristeza se converterá em alegria, é de perceber de onde a gente pertence de verdade. E se a gente não pertencer a nós mesmos, aonde mais? Tudo se principia no próprio ser. Como é importante a gente refletir sobre quem a gente é, sobre quem a gente dispõe a ser. E não significa que a gente tem que ter uma resposta hoje, definitiva, porque amanhã a gente pode ser outra coisa. A gente pode descobrir outros aspectos nossos, mas é preciso aceitar quem nós somos. E é difícil aceitar as sombras, é difícil, sim, mas não é impossível. A vida quer isso da gente, coragem. E como eu disse, cuidado para a gente não perceber que os dias comuns eram os dias extraordinários. A gente, claro, que comemora naquela colação de grau, depois de uma faculdade, depois de um curso. Claro que a gente fica muito feliz porque comprou um apartamento, um carro, comprou um livro que você queria, ganhou um prêmio. Mas a gente não sente falta desses dias. A gente falta do dia que a gente tomava café com a nossa mãe. A gente sente falta do dia
das festas juninas que nossa avó fazia, dos almoços. A gente sente falta dos futebols que a gente jogava com o nosso pai. A gente sente falta das brincadeiras até tarde na rua com os amigos. A gente sente falta de rir com os nossos colegas de escola. A gente sente falta dos sorvetes que tomavam com os amigos de faculdade. A gente sente falta de fofocar até tarde, de brincar até tarde, conversar, bobeiras, bagatelas com os nossos amigos. A gente sente falta de brincar na piscina com os nossos primos. A gente não sente falta das grandes coisas. As grandes coisas nos marcam, é claro, mas a gente sente falta daquelas coisas que a gente diz que são pequenas. Porque essas coisas eram extraordinárias. Espero que a gente não demore muito para perceber isso. E que a gente entenda que esses caminhos são nossos. Joseph Campbell vai dizer uma coisa maravilhosa. Se à sua frente se abrir um caminho nítido, com cada passo à mostra, saiba que esse caminho não é seu. O seu caminho se faz a cada passo dado. É por isso que é seu. Por isso que é seu. O nosso caminho é nosso. A gente pode, sim, ser influenciado pelos outros, como eu falei. Mas o caminho é nosso. O caminho é absolutamente nosso. Eu não posso olhar o caminho do outro. Porque a gente às vezes acha que o fardo do outro está mais leve que o nosso. Mas não fala sobre carregar o fardo do outro. Fala sobre eu carregar o meu e inspirar o outro a carregar o dele. Amar o próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, é impossível amar o próximo. Porque amar fala sobre acolher. Amar fala sobre aceitar as imperfeições. Amar fala sobre congruência. Amar fala sobre empatia. Amar fala sobre consideração positiva. Amar fala sobre pertencimento. Se eu não me pertenço, como posso dizer que o outro pertence a si próprio? É impossível. Seguir o seu caminho é pertencer a si próprio. É entender que eu posso estar em vários locais, até que eu perceba aquilo que é minha praia de verdade. Aquilo que é minha ocupação útil. Aquilo que vale a pena. Aquilo que me potencializa como pessoa. Todos nós encontraremos, desde que queiramos, alguma coisa que nos potencialize. Algum hobby. Pode ser que o nosso emprego hoje não seja muito bom. Pode ser que a família com as quais nós vivemos e convivemos, familiares, possa ser que eles hoje não nos potencializem. Pode ser, inclusive, que o círculo de amizades hoje não seja dos melhores. Não são algemas permanentes. É sempre possível recomeçar. É sempre possível olhar as coisas também de outra maneira. E é sempre possível seguir o seu caminho. É sempre possível encontrar onde você pertence. E eu sei que você e eu sempre conseguiremos encontrar onde nós pertencemos. Porque, acima de tudo, a gente deve pertencer a nós mesmos. Acima de tudo, a gente tem que se encontrar em nós mesmos, no caminho que é nosso, que é dado a cada passo dado. E eu quero finalizar as nossas reflexões de hoje com um poema, em que ele diz assim: se você traz dentro de si uma dor, uma tristeza ou uma agonia, seja o que for, não deixe que isso te defina. Tropeçar faz tanto parte da jornada como caminhar. Aliás, a maior prova que se está caminhando é essa, que está tropeçando. Se você não gosta de algo, que você possa, com educação e gentileza, dizê-lo. Você não precisa ficar engolindo sapos, como dizem por aí. Senão, quem conserva o pântano dentro de ti é você. Que você se permita ter das mais belas vegetações dentro de ti, sabendo suportar, ainda assim, os inconvenientes que ela traga. Que você se permita chatear por aquilo que incomoda, mas que a tristeza não te tire as forças para perseverar no que é ético e justo. Que você jamais se prive de ser humano, embora as inúmeras alegações de que tem que ser super-humano. Você só tem que superar a você mesmo. Que você se permita chorar, mas que não seja por muito tempo, e que o choro possa ser real e verdadeiro em cada lágrima. Que elas, as lágrimas, não sejam desperdiçadas, mas valorizadas em cada momento. Que ele, o choro, te sirva de consolo e força. Que você se permita sentir dor e reclamar dela ainda assim, mas que ela não te controle ao ponto de desistir. Que você aprenda a descansar ao invés de levantar a bandeira branca. Que você se permita morrer às vezes, para que possa ressurgir revigorado. Matar as decepções dentro de ti, os velhos seres que só lhe fizeram mal e ainda conservam uma residência dentro de ti. Mas que aquilo que morra abra realmente espaço para que o novo vingue
conscientemente. Se você não quiser ver o assassinato de si mesmo, não se preocupe. Que você saiba lidar com o distanciamento do próprio antigo eu, para que ele no final morra sozinho. Se não quiser ver o velório, não se preocupe. Se não quiser ter o velório, não precisa. Mas se deixe sepultar. Faça aquela sepultura bem legível para que enxergue sem temor aquilo que foi, aquilo que você foi. É preciso matar as coisas velhas em nós. Ela não precisa ser bela e nem feia, que ela seja apenas uma sepultura. Afinal, não é a morte que define o destino dos que vivem. Que essa sepultura diga apenas o essencial. Fulano ou fulana viveu. Que você não se esqueça dela, mas que ela não viva em ti. Que você não tenha medo dela, mas não a abrace demoradamente. Precisa suportar o passado, né? Superar o passado. Que você ainda assim se permita a sepultura, mas que ela não te dê o destino final. Afinal, não haverá ressurreições onde não houverem sepulturas. Então, o que eu quero relembrar a gente é que toda essa percepção de alegria, de gratidão na vida, está associada em aceitarmos quem somos, inclusive em podermos mudar aquilo que somos, desde que aceitemos. Que a alegria não é uma felicidade constante, está muito ligada, associada à nossa capacidade de resolver os conflitos, de lidar com eles, de conversar, de expor, que você, que eu, tenhamos capacidade de dizer, de verbalizar aquilo que nós sentimos, de dizer quando nos incomoda, dizer quando gostamos, porque a outra pessoa às vezes está esperando justamente isso. Que a gente lembre que essa gratidão não precisa ser essa gratiluz, essa positividade tóxica, essa falsa positividade. Que essa gratidão ela esteja verbalizada quando necessária, no muito obrigado, num gratidão, que seja, mas que essa gratidão ela esteja intrincada só na oportunidade de viver. Que você possa tomar aquele café quando você acerta o ponto e está feliz. Poxa, como eu sou grato à vida porque eu estou tomando um café que eu fiz, eu consegui acertar o ponto. Quando você acerta o ponto do estrogonofe, ele não fica nem muito salgado e nem muito molhado, ele fica no ponto. Quando você consegue acertar o ponto do bolo, ele não fica solado, nem fica queimado. Quando você consegue chegar em casa e falar, olha, hoje eu não tenho mais compromisso, eu posso simplesmente não fazer nada depois de um dia extremamente estressante. Que bom. A gratidão pode morar aí. A gratidão pode começar a partir daí. Entendendo isso, talvez seja um bom apontamento. Entendendo essas coisas, essas reflexões, talvez sejam bons vetores, boas diretrizes para a gente para nós sermos pessoas essencialmente felizes. E para finalizar, eu queria lembrar essa importância do amor, essencialmente. Eu estava passando um dia voltando da academia, tarde da noite, já eram umas 11 horas da noite, quando eu vi um casal, né, de pessoas em situação de rua, né, pessoas em vulnerabilidade social, em que eles tinham um pedacinho de papelão, tinha um cobertor, uma panelinha e um foguinho. Nós fazemos trabalhos aqui nos nossos centros, né, com as pessoas em situação de rua, e obviamente, aquela cena me corta o coração, como cortaria de qualquer um de nós. José Saramago até fala, né, quem tem coração de ferro, bom proveito, o meu é de carne e sangra todo dia. Mas aquela situação me corta o coração, mas ao mesmo tempo me ensina uma lição. Naquela panelinha em que eles estavam esquentando a comida deles, e para além, tá, das questões todas sociais que a gente tem que lutar, que eles têm que ter uma dignidade social, como nós devemos ter, e todo mundo deveria ter, um olhava para o outro apaixonado e feliz, numa felicidade que eu não via em mim há muito tempo. Um olhava para o outro com um olhar de fim de tarde, esperando que o sol se fosse, esperando o sol renascer, e vendo no outro quanto um incendiava o outro. Aquela alegria me contagiou. Aquilo dali me balançou o coração, falando, poxa, eu tenho muito mais do que eles têm, mas ali eles tinham tudo o que eu não estava conseguindo ter. O que eu quero lembrar é que o afeto salva, gente. O afeto salva. O amor salva. Se a gente tem amor uns pelos outros, se somos amados, se nossa existência é potencializada por amigos,
familiares, por amores que nos incendeiam a vida, ela fica cada vez mais digna, mais bela, embora seja tortuosa. Embora as coisas às vezes estejam caras para comprar, embora a gente tope o dedinho, embora às vezes as coisas não funcionem, ainda assim vale a pena viver. Se temos uns aos outros, se amamos uns aos outros, porque é esse afeto que nos salva. Então, se conhecemos pessoas que estão passando por dificuldade, que a gente doe esse afeto. Mas, acima de tudo, que a gente lembre de voltar a nós mesmos. Porque o amor é isso. É um extenso farol que ilumina a via de cada um de nós. E nos nossos momentos obscuros, os archotes, as tochas, os caminhos que nós iluminamos, voltam-se para nós. Queria deixar essa reflexão com a gente, essas reflexões com a gente, e para recordação de que o afeto sempre salva, de que o amor nos orienta, nos instrui. Gostaria de agradecer pela paciência, pelo carinho de todos vocês. Há sempre muito mais a ser dito, há sempre muito mais a ser conversado. Mas por hoje, a gente fica por aqui. Como todas as coisas, a gente precisa findar. Agradeço pelo carinho de vocês, pelo amparo da espiritualidade superior, a todos vocês que nos acompanharam, e peço para que me acompanhem mais uma vez numa prece final. Relembrando que esse amor, que esse carinho, pai, paizinho, obrigado pela chance de viver. O amor, como divina árvore que lança suas raízes ao chão, ao profundo de cada um dos seres. Esse amor em que as raízes do próprio coração tocam nas ancestralidades, tocam nas potencialidades do ser, lembra a nós que esse crescimento dos galhos vai para além daquilo que podemos ver. Cada gesto de gentileza, de carinho, pode reverberar pelo infinito. Agradecemos, Paizinho, pela oportunidade de escolhermos ser gentis. Agradecemos pela oportunidade de escolhermos sermos amorosos, de escolhermos sermos bons, ainda que nessa tentativa tomemos atitudes ruins. Recorda-nos, Paizinho, de que a sabedoria vem de boas escolhas e que boas escolhas sucedem escolhas ruins. Viver é se contrabalancear. Viver é rasgar-se e remendar-se. Viver é arriscar. Mas nos recorda sempre que viver vale a pena e que ninguém perde por amar. Muito obrigado, Paizinho. Assim, agradecemos por mais essa noite e pedimos pela vida daqueles que pensam em desistir, pela vida daqueles que acham que não tem mais solução. Que sejam os nossos corações devotados para esse amor, para esse clarão, e que possa reverberar na memória deles um momentinho de amor que seja, um momentinho de afeto que cada um deles possa ter. E que eles tenham força para prosseguir. Lembra sempre, Paizinho, que esse amor nos salva. Teu amor nos salva. O amor de nós por nós nos salva. E o amor compartilhado, coletivo, sempre cresce e sempre nos orienta. Que seja feita a sua vontade, papai. Que assim seja. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima.